Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Acabou de terminar no Maracanã. O Fluminense foi campeão da Libertadores, né? O jogo foi 2-1. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre o que tá acontecendo com o Vasco, né? E acredito que a sensação que eu tô nesse momento é a mesma que você está, nesse momento que você está me assistindo, né? Que, mais uma vez, né, cara, a gente para pra assistir um jogo do nosso rival pra tentar trazer uma felicidade pra gente, né? A gente que já é acostumado a fazer isso durante muito tempo com o Flamengo, né? A gente sempre seca o Flamengo, o Flamengo perde, a gente fica feliz. Nos últimos tempos o Flamengo vem vencendo, né? E, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu vou contar minha experiência, cara. Em relação ao Flamengo, hoje quando o Flamengo ganha, tanto faz, tanto fez, porque é a mesma coisa. Todos os anos eles competem, tem anos que eles perdem, tem anos que eles ganham. Só que dessa vez a gente tem um fator novo, né? Que é um clube que não era acostumado a vencer nos últimos tempos grandes títulos, né? Que é o Fluminense. E esse ano a gente acabou de ver agora, acabou de terminar, né? O Fluminense ganhou a Taça Libertadores, era um título que eles não tinham. Eles praticamente igualam ao Vasco no número de títulos. E, cara, eu acho que a gente, tem que acabar isso, né, cara? É muito básico falar isso, cara. Mas é uma realidade, tem que acabar. Essa nossa experiência de torcedor, de a única felicidade ser a gente secar o nosso rival, tem que acabar, cara. E em relação a isso, ano passado, quando o Vasco virou SAF, minha sensação era única, cara. Pô, ano que vem, eu tenho certeza que o Vasco vai montar um time sensacional, a gente vai brigar lá em cima da tabela. E infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Apesar do investimento feito, a gente permaneceu ali, a gente tá ainda, né, na zona de rebaixamento, com grandes riscos de cair para a segunda divisão. E, cara, querendo ou não, a gente tem que ter um progresso. A gente tem que ter um progresso, porque se a gente for pegar o exemplo do Fluminense, o Fluminense, cara, ele vem anos atrás de anos mantendo jogadores que são eficientes e contratando jogadores para melhorar o elenco deles, cara. E resultou deles ganharem a Taça Libertadores agora. Eu lembro que, se eu não me engano, em 2020 ou 2019, 2018, foi um ano que o Fluminense quase caiu pra segunda divisão, escapou na última rodada, inclusive eu tava nesse jogo no Maracanã, que foi Fluminense e América Mineiro, e o Fluminense conseguiu escapar. A partir dali, a cada ano que passava, o Fluminense melhorava um pouquinho, e eles conseguiram chegar nesse nível. Então, cara, o que eu quero resumir trazendo pro Vasco, cara? Eu acho que o Vasco tem que construir, como se fosse uma casa, sabe? Tijolo por tijolo. Não adianta a gente achar que vai existir um milagre de, no ano que vem, se a gente permanecer na Série A, o ano que vem vai ser pra gente ganhar títulos. Não é assim, galera. Não é assim. Eu acho que é um degrau de cada vez. Mas pra isso, eu acho que a gente tem um fator muito interessante, cara. Eu acho que a gente tem que ter no Vasco pessoas que conheçam a necessidade do nosso time, cara. Que entendam a necessidade do Vasco, cara. Hoje a necessidade do Vasco, cara, o Vasco não suporta mais jogador meia boca. O Vasco não suporta mais jogador mais ou menos. A gente precisa de um investimento pesado. Pesado. Isso não se resume em ganhar. Porque o Vasco, cara, tá num buraco emocional muito grande. Muito grande. Às vezes eu falo pra vocês, se outro time tivesse o nosso time, talvez não tivesse na nossa situação, sabe? Porque os jogadores que vêm pra cá, cara, eles conseguem absorver isso, infelizmente. Essa negatividade que hoje o Vasco existe, que é muito profunda, né? Então a gente precisa de um ano, cara, para contratar jogadores muito bons. E a gente ir filtrando a cada temporada. Esses jogadores renderam, aqueles outros não, então você descarta. Talvez até nesse ano, cara, a gente consegue fazer isso. Eu pego, talvez alguns exemplos do elenco ali, dá pra gente manter. Talvez dê pra manter um Piton no time, um Léo Jardim no time, um Verrete no time, talvez um Paulinho Paulo no time, sabe? E os outros descartem. No ano que vem, traz jogadores melhores pra essas posições. A gente que investiu muito em Puma Rodrigues, sabe, não rendeu. Então trazer um lateral do direito decente, sabe? A gente que investiu ali num Capasso que nem joga, talvez trazer um zagueiro mais experiente. O Léo Pelé não rendeu, traz um zagueiro mais experiente. O Maicon tá jogando bem, mas é um jogador de muita idade, sabe? Talvez ali pra compor o elenco pode até ser, mas sabe, você ir podando a cada temporada que passa, sabe? E isso também, em questão do Vasco evoluir a cada ano, um tijolo, né? Colocar um tijolo ali por temporada, é a gente fora do clube também o Vasco evoluir, a marca Vasco evoluir, sabe? Precisamos ter um CT de primeira linha, um CT de ponta, sabe? Precisamos aumentar a capacidade de São Januário, que hoje é uma capacidade muito pequena, infelizmente, muitos torcedores ficam de fora, sabe? Mas o que eu digo é isso, cara, eu acho que às vezes a gente tem muita ansiedade, sabe? De, como a gente
É até cruel eu falar pro torcedor vascaíno da gente ter paciência, cara. Mas, cara, é isso. A gente pega o exemplo do Fluminense que foi campeão agora e foi isso que aconteceu. A cada ano que passava, eles foram construindo e eles chegaram onde eles chegaram, né? E a sensação pro torcedor vascaíno eu sei que é muito estranha. Talvez você que esteja me assistindo está com essa sensação, né? Da gente ver um rival nosso que em número de torcedor é muito inferior a gente, mas esse é o futebol moderno, né? Esse é o futebol atual aqui no Brasil. A gente pega outros times também que estão num momento muito bom. A gente pega o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também tem uma torcida de bairro, cara. De bairro, sabe? Tá vivendo um momento estrutural, de estrutura muito boa, sabe? O presidente deles é muito dedicado, o Perrella, né? Se eu não me engano é o nome dele. Então, é isso, cara. Hoje o futebol é estrutura. Hoje o futebol é cabeça no lugar. Hoje o futebol é progresso a cada temporada que passa, né? E, resumindo mais uma vez, eu acho que o Vasco se passa muito nisso. Precisamos trazer jogadores para pelo menos apaziguar esse momento que a gente vive tão ruim. Precisamos contratar muitos jogadores bons, cara. O Vasco precisa ter uma concentração de jogadores de investimento alto. Vários jogadores, cara. Mais do que esse ano. Muita gente fala que esse ano foi investido e tal. Não, mas a gente não trouxe aqueles jogadores diferentes. E tem um ponto também. Às vezes, para você trazer um jogador muito bom, só dinheiro não basta. Às vezes, basta seu time estar estruturado. Agora eu falo para vocês, igual eu disse, como um CT estruturado, um estádio estruturado. Sabe? Só dinheiro, infelizmente, não basta. A gente precisa de um time que o cara olha e fala, o jogador olha pro Vasco e fala assim, pô, na temporada passada o Vasco ficou ali em quinto, em quarto lugar, sabe? Então, talvez seja um time bom pra ir. Mas o Vasco toda hora nessa temporada, igual nessa temporada que a gente vive, de cair, de sempre brigar ali embaixo, cara, eu tenho certeza que o Vasco não vai vislumbrar bons anos. O Vasco não vai vislumbrar progresso para o time dele, né? E pra torcida, que infelizmente o torcedor vascaíno mais uma vez a gente tem essa tradição de secar o nosso rival pra gente ser feliz. Dessa vez deu errado, né? Com o Flamengo a gente já tá acostumado, apesar do Flamengo não ter ganhado nada esse ano, mas em outros anos ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, e a gente vive esse progresso. A gente vive da infelicidade dos nossos rivais, né? Mas não vai ser todas as vezes que vai dar certo, né? Então, eu acho que eu tô com uma sensação estranha, assim, de torcedor. Acredito eu que o vascaíno, você que tá me assistindo também está assim. E agora falando um pouquinho, cara, sobre o jogo do Fluminense, cara, que fase, né, vive o futebol argentino, cara. O nível do Boca Juniors é muito fraco, muito fraco. Ali no momento que o Boca Juniors empatou, eu tava assim, cara, o Boca Juniors não vai conseguir segurar esse empate. Ainda mais quando entrou o John Kennedy, moleque muito rápido. A zaga do Boca Juniors parecia que eles estavam com a cintura engessada, sabe, muito dura. E ali o ataque do Fluminense resolveu o jogo e fez 2-1. Eu acho que não tem nada de alarmante. O Fluminense, eu acho que a final dele foi ali na semifinal, né? Contra o Internacional e conseguiu vencer. E contra o Boca é aquilo. Talvez, se não fosse um jogo de final, o Fluminense teria ganhado com mais tranquilidade. Como é um jogo de final, né? Envolve muito emocional. Talvez isso tenha atrapalhado, talvez, a facilidade do Fluminense para ganhar esse jogo de hoje, né? Mas é um momento pra gente pensar. É um momento pra gente refletir. E que isso seja positivo, cara. Que as pessoas que venham trabalhar no Vasco, que saibam da realidade do Vasco, não tô dizendo Paulo Brax, não tô dizendo Luiz Melo, que já foi, né? Não tô dizendo Abel Braga, tô dizendo pessoas que realmente sejam identificadas com o Vasco e saibam disso, cara. O torcedor, ele merece uma tranquilidade. E o time do Vasco merece uma tranquilidade. E isso só vai acontecer se a gente tiver um time muito bom. Tem que montar um time excelente, um time para ser campeão brasileiro. Mas mesmo se o Vasco montar um time que vai ser campeão brasileiro, nas primeiras temporadas eu tenho certeza que não vai conseguir ser. Porque aqui dentro do Vasco a gente vive uma profundidade, cara, negativa. Uma profundidade de tantos anos brigando para não cair, tantos anos brigando contra coisas ruins, cara. Que talvez só jogadores assim pra gente alcançar aquele sonho de tabela que a gente queria esse ano, né? De 8º lugar, de 5º lugar. Então é algo até complicado da gente conversar. Então, rapaziada, me escreva aí nos comentários qual é a sensação de vocês após ver o rival ganhar mais uma vez um título muito grande. O Fluminense agora vai disputar vários títulos, vai jogar Mundial Interclubes 2 vezes, vai jogar Recopa. O resto é Copa, né? Pro Fluminense, cara. E é isso, cara. Ser vascaíno, mais uma vez, está sendo muito duro, né? E vamos lá, que segunda-feira a gente tem jogo contra o Botafogo, clássico, pra ver se a gente consegue escapar dessa possível segunda divisão, né? Mas é um dia, eu tenho certeza, muito estranho pro torcedor vascaíno. Muito estranho. Rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Vamos lá. Que dias melhores venham para o nosso gigante da colina, né? Eu espero. Valeu, galera. Tamo junto.